Fiquei muito emocionada com esse convite, estou muito feliz aqui de estar podendo dar um depoimento. A minha história com você é muito longa. Se eu fosse falar tudo, eu acho que eu ia gastar um tempo igual da aula para poder explicar, né? Você é prática terapêutica, tá? Porque eu tô com você há uma década mais ou menos. Todo mundo fala muito da IA, eu falo da ID, que é a inteligência divina. Botou uma entrevista sua que nem era do seu canal no YouTube. Eu assisti, aí eu fui te procurar, comecei a assistir compulsivamente os vídeos, fui para vários atendimentos presenciais. Eu saía daqui de Minas, passava a noite viajando, chegava aí, fazia uma sessão com você e voltava na outra noite viajando. E sempre modelei você como terapeuta. Uma das histórias mais incríveis que eu tenho, eu fui para uma incursão com você em setembro de 2018 e presencial. E uma das era tema livre, né? Cada um levava a sua questão. E aí a minha era carência. E depois de fazer essa hiperincursão com você, eu nunca mais, até hoje, 2018, estamos em 2025, soube o que é me sentir só carente. Todos os relacionamentos, eles partem de um transbordo e não de uma falta. E isso acaba me ajudando muito na minha prática terapêutica. Tá me ouvindo? Perfeitamente. E aí, a maioria das pessoas vem com questões de relacionamento, né? Então, assim, muito do que você falou hoje me deixou feliz, porque com você eu aprendi tanto no livro, né? Como nas aulas. Eu era aluna da Metaflix também, fiz muitas aulas lá. Esse estado de neutralidade passou a ser o meu estado de viver. Então, é muito mais fácil eu ser essa também na sessão, né? Então, não julgar, não avaliar e ter um foco na entrega, que é o que vocês, principalmente aí a sua equipe também, sempre muito acessíveis, né? Eu tenho uma história que eu sou como você no sentido de ter uma mente disruptiva e ser muito aberta para isso. Então, tudo que envolve você na minha vida tem uma pegada de uma mudança de realidade assim, abrupta. Para você ter uma ideia, eu li o seu livro e fiz um monte de aulas na Metaflix e um dia eu co-criei um carro em menos de 24 horas. Eu acordei de manhã, eu não tinha um carro, à noite, na hora de dormir, eu tinha um carro que eu ganhei. Então, assim, coisas extraordinárias. E isso eu trago para as minhas clientes. Eu trabalho dentro da hipnoterapia, né? Os traumas e as causas, mas depois eu dou uma mentoria para a pessoa saber viver, fluir na vida e não ficar em confronto com a vida, como você dizia antes, sai da frente da vida, deixa essa inteligência que já sabe o que fazer, o que é melhor para você acontecer. Então, eu tenho muito essa pegada na minha prática, né, terapêutica, que me ajuda. Eu tenho muitos casos de sucesso e a minha agenda está cheia somente por indicação. Eu não busco cliente de forma alguma em lugar nenhum. Todos vêm por indicação, o que para mim é uma validação do meu trabalho e esse foco na entrega, de ser acessível como vocês são, e que me lembra uma história que foi uma época onde você estava ensinando muito sobre o duplo. E aí eu sou como você, apesar de eu ter assistido todas as aulas, eu fui comprar o livro do Malê e saber, né, pegar na fonte. E aí eu comecei a entender muitas coisas, assim, de não criar potenciais perigosos para mim, para as pessoas e para os meus clientes com as minhas crenças, né? Às vezes você olha uma pessoa que te procura já com uma certa idade, você pensa, poxa, já está numa certa idade, já não vai mudar, e às vezes a pessoa transforma a vida, né? Então, eu fui tirando tudo isso da frente. E aí teve uma vez em 2019 que eu estava no centro de emergência com uma hemorragia uterina inexplicável. Eu mandei uma mensagem para Juliana, minha santa, sou devota dessa mulher. Falei, Ju, pede o Horácio para acessar o meu duplo, porque eu tô aqui na emergência, etc e tal. Ela me respondeu assim, ele pediu 5 minutos. E aí levou 20 para a médica me chamar. E quando eu cheguei na sala, eu olhei para ela, ela falou assim, aqui hemorragia. Eu falei, não tô mais.
Ela, como assim? Eu falei, eu acabei de ir no banheiro, eu não tô mais. Parou, assim como se desligasse uma torneira. E aí, mais fascinada com isso eu fiquei, e eu te digo, eu multipliquei isso na vida de muita gente. Eu ajudei muita gente com as técnicas do duplo, tá? São histórias que eu vou te falar que se eu não tivesse participado delas, ia parecer até uma coisa meio história de pescador, sabe? Então, tudo isso inspirado em você, no seu comportamento, na sua entrega, né? Nessa coisa de fluir na realidade, entender como funciona. Então, eu gosto de ensinar, porque eu sou professora, né, como base, apesar de ter, né, me tornado terapeuta, de ensinar, sabe? O que está acontecendo? Ninguém nunca parou para ensinar para essas pessoas assim, como a realidade funciona, o que fazer. Para de ficar dando murro na água do chuveiro, porque não vai adiantar, né? Então, flui nisso, aprende a viver. E tudo isso muito embasado em você, nos seus estudos. A hiperincursão me inspirou a me aprofundar na hipnose. E na hipnose eu me descobri, porque ela é rápida, é eficiente, e o que eu quero é isso. Eu não quero uma pessoa voltando aqui e virando uma renda fixa para mim. Eu não acho que isso seja uma coisa, como você cita muito o David Hawkins, né? Não é pautado nas leis universais do sucesso você não entregar tudo, né? Porque a consequência disso é inevitável. Eu não preciso ficar mantendo uma pessoa aqui entregando 20% por sessão. Eu entrego aquilo que já está aqui, que está no campo, que está disponível e que ela está capacitada e corajosamente querendo enfrentar. Então, assim, eu me sinto muito orgulhosa, estou muito animada com esse curso, né, para terapeutas, porque, assim, todos esses ensinos seus, apesar de eu ter estudado em vários cursos, formações, elas são a minha base, né? O seu livro Vida Infinita, onde a saída é você, e é a mentalidade que eu trago para as pessoas que eu atendo, que inclusive virei palestrante também por causa disso, tá? Foi o que me deu a base para entender todos os outros metafísicos que eu entendi, que tem livros, né, que incluindo Jesus, que é um dos maiores metafísicos e que as pessoas não entendem, né? Então, foi um caminho assim de muitas bênçãos, de muito sucesso como terapeuta, já só com o que eu tenho dessa relação com você. O ano passado, né, Ju? Não sei se você se lembra, eu dei o curso do início de 2024, que você fez uns 2 cursos online, de presente para um monte de gente, né? Tinha umas 5 amigas minhas que eu falei, Ju, manda link para elas, porque eu só consegui comprar no meu nome aqui. E quando eu posso, né, enviar, compartilhar os seus vídeos, suas sabedorias, até para as minhas alunas que já entenderam tudo aqui, falar, olha, quer se aprofundar, segue o professor Horácio Frazão, estuda, indica os livros e tudo, e isso é muito gratificante porque eu vejo resultado. Né? Eu não preciso me preocupar em controlar nada, mas estar aqui. E uma coisa que você falou que me mexeu muito é que todos os meus atendimentos, antes de começar, eu faço a seguinte oração, que é pedindo a Deus para me usar como ferramenta, que Ele tire a Vivian do caminho, não importa o que a Vivian quer, o que a Vivian concorda, o que a Vivian prefere, mas que Ele me use como ferramenta. E eu me coloco num estado mesmo de vazio. E é muito engraçado, porque aí eu vou tendo insights, assim, de coisas para falar que eu sei que são do campo, que nem estavam na minha cabeça, sabe? E nas palestras também acontece isso. Às vezes o mesmo tema, um grupo e outro grupo saem coisas completamente diferentes, porque eu me abro para o campo. Então, o que essa turma precisa é o que vai sair. Às vezes, exemplos que eu nunca dei numa turma, nenhum curso, naquela turma vai sair. Então, essa entrega que eu vejo em você é o que me inspira e é o que eu modelo para a minha vida como mentora, palestrante e dentro das sessões de hipnoterapia. É isso. E eu fico muito honrada de ter sido convidada, porque, assim, na verdade, eu tenho mais de 1000 histórias para contar. E eu selecionei essas 3 aí, do carro, do duplo e da hiperincursão, porque foram as 3 mais marcantes para mim. E isso me inspira a replicar isso na vida de pessoas. No meu Instagram, eu coloquei lá, multiplicadora. O que você faz? Multiplicadora. Não interessa onde, não interessa como, em que formato, onde quer que eu esteja, eu assumi comigo um compromisso de fazer daquele momento melhor. Que seja uma palavra para alguém, que seja me colocar à disposição, e tudo isso baseado
também o David Hawkins, né, é a minha inspiração, porque você me apresentou, né, nos seus cursos, a escala vibracional e tudo mais. Então, tudo isso, Horácio, fez da Vivian terapeuta que eu sou hoje, e eu sou muito grata a você, de verdade. Esse é meu testemunho para você, e eu sou muito grata. Muito obrigada mesmo. Obrigado pelo esse depoimento, viu? Inspirou muita gente aqui. É sobre isso, pessoal. Obrigada, querida. Obrigada, Vivian. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Beijo, sucesso.